O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Helena Pereira, São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar a hora do almoço de quinta-feira, dia 25 de fevereiro. O Presidente da República acabou de autorizar o novo estado de emergência e insiste que o novo confinamento deve ser planeado. Cito, o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem sucedido. Por outro lado, o Governo nem sequer quer ouvir falar da palavra desconfinamento. Ainda que no domingo passado a ministra Mariana Vieira da Silva tenha vindo a dizer que o desconfinamento começará pelas escolas, no fundo à semelhança do que já tinha dito o Ministro da Educação. Sónia Sapaz, temos aqui um conflito governo-presidente relativamente à gestão da pandemia? eu acho que estes dois exemplos que tu dás não quer dizer que eles estejam em conflito. O facto do Presidente dizer que quer um plano para o desconfinamento e do Governo dizer que não quer falar para já em desconfinamento não quer dizer que eles pensem diferente. Quer dizer que o Presidente está a fazer pressão para que exista um plano que, ao que nós sabemos, é uma coisa em que o Governo está a trabalhar. Eu não sei nada sobre, pelo menos eu não sei qual a data em que o Presidente quer que o plano seja divulgado. E o que sei é que o Primeiro-Ministro para já não quer falar sobre isso, acha que não é o momento de falar em desconfinamento. Eu também faz-me um bocadinho de confusão, já temos falado sobre isso, a forma como nós estamos aqui sempre a dizer, quando estamos desconfinados o Governo tem de confinar, depois quando estamos confinados o Governo tem de desconfinar. Isto é tudo, a sério, é uma coisa, parecemos esquizofrénicos, é uma certa esquizofrenia. De qualquer modo, isso também não significa que eles não. Eu acho que, em geral, eles estão muito concertados e vão falando muito sobre os assuntos. Acho até que este lado do Presidente pressionar o Governo a fazer uma coisa que, na verdade, o Governo já está a fazer. Enfim, não sei se é mais arte, se é outra coisa. O que não quer dizer que eles não divirjam sobre outros assuntos, ou mesmo sobre a forma, o plano para desconfinar, porque nós de facto não ouvimos o Governo dizer nada sobre os números, as linhas vermelhas, etc. E o Presidente já foi muito claro em relação a isso. Podem discordar nesse aspecto, mas eu não sei o que pensam, e não sei se de facto defendem coisas diferentes. Nesses exemplos concretos que tu dás, eu acho que apesar de tudo eles esforçam-se pelo menos por mostrar que não há uma divergência. O Presidente está sempre a dizer que não quer uma crise política, que tem de haver estabilidade, depois vai dando uns sinais que se o Governo segue é sinal que o Governo vai atrás do Presidente, se o Governo não segue é sinal que está a divergir do Presidente. Enfim, é uma posição difícil. Ao que sei até aqui, eles têm estado sempre em comunicação e têm feito as tomadas de decisões em dupla. Isso é o que sei, não sei se é verdade. Helena Pereira, concordas com a Sónia? De qualquer forma, o Presidente da República também não está sozinho. Ele ouviu os partidos esta semana, e nomeadamente o PSD, de facto estão a pedir o tal plano. Marcelo também volta a insistir numa questão a que o Governo não deu qualquer importância, que era a questão do problema do ruído para as pessoas que estão em teletrabalho. São várias questões. O que me parece é, por exemplo, relativamente ao consenso entre o Governo e o Presidente, a ideia que eu retive do dia de ontem das ordens dos partidos em Belém foi algo que julgo que foi o deputado da Iniciativa Liberal que disse no fim, que é que tinha percebido que Primeiro-Ministro e Presidente estavam completamente coordenados em que queriam o país praticamente fechado até 31 de março, ou seja, até à Páscoa.
e, portanto, que essa decisão já estaria tomada e que estavam a ouvir os partidos só porque sim, porque ficava bem ouvir. Isso foi o que eu retive e, portanto, não sei se será assim ou não, vamos ver. Agora, o que se nota, ainda a tua pergunta agora à parte sobre ruído, é que parece-me na última declaração de Marcelo na declaração de Marcelo ao país sobre o decreto presidencial, foi a primeira declaração que ele fez depois de reeleito, embora ainda não tenha tomado posse em novo mandato, mas foi o presidente que se dirigiu ao país com 60% dos votos. Ele foi realmente muito mais exigente. Ele falou da questão do ruído, pediu que ele voltou a existir agora neste decreto. Falou numa exceção para os alunos de Erasmus, que também não foi atendido pelo governo e voltou a existir neste decreto. Falou na questão dos critérios, que para já ainda não foi atendido, porque, como a Marta Temido, a Ministra da Saúde, dizia esta semana, ainda não é o tempo nem o modo de falar em desconfinamento. Eles estão a trabalhar isso, não querem alimentar essa ideia para já, que é para as pessoas não irem correr para a rua, porque aliás já se vê que desde que os números estão mais baixos, a mobilidade aumentou nas ruas. Portanto, estava a dizer, Marcelo tem insistido com vários pontos e parece-me que estou curiosa para ver o que ele vai dizer hoje, porque parece-me que ele está, depois das eleições, sente-se mais reforçado e com mais capacidade reivindicativa, com mais exigências perante o governo. Agora, continuamos sem perceber quais são os critérios mais importantes a serem tidos em conta pelo governo, e há aqui uma coisa, deixa-me só dizer ainda sobre este decreto. Marcelo continua a insistir numa coisa que também ainda não aconteceu, que é que os funcionários públicos têm o direito, devem ter acesso aos dados da saúde para poderem ajudar a fazer rastreamentos, que é uma coisa que pelas notícias percebe que há grande reticência por parte da DGS em aceitar a colaboração de outros funcionários públicos. Marcelo também volta a insistir nesse ponto, porque ele, aliás, tem vincado várias vezes que é preciso aumentar a capacidade de rastreamento. E há eu ainda aqui sublinhava outra coisa nova, que é, Marcelo tem insistido muito também, e também estou curiosa para ver se isso vai ser tido em conta, que para desconfinar é preciso ter atenção à percentagem de população que vai estar vacinada nessa altura. Soubemos esta semana que a imunidade de grupo só será atingida se tudo correr bem em agosto, mas nesta altura o nível de população vacinada com 2 doses é muito, muito pequeno. Portanto, se realmente o governo for atender ao que diz o Presidente e for juntar ao pacote de critérios percebemos que isto vai demorar muito tempo. Agora, é lógico que há pressão para falar em desconfinamento, nomeadamente quando em Inglaterra se percebe que já há um plano que foi apresentado no Parlamento muito detalhado, com várias datas-chave para vários setores, em que se percebe que, por exemplo, a restauração vai ficar para o fim. Portanto, há aqui várias coisas que estarão a ser trabalhadas. Deixa-me só voltar à questão do ruído. Sobre a questão do ruído, parece-me que percebeu-se o incómodo na outra semana desta questão, quando na conferência de imprensa António Costa foi questionado várias vezes por jornalistas e ele fugiu muito à questão de querer alterar alguma coisa na lei sobre o ruído, e percebe-se que tem algum pudor ou tem algumas divisões na esquerda e mesmo possivelmente no governo, por causa de ir mais longe na limitação das pessoas que já estão enfiadas em casa, porque uma coisa, por exemplo, é tu falares do ruído de obras, outra coisa é falares do ruído que provoca as crianças estarem em casa, estarem 6 membros do agregado familiar ao mesmo tempo em casa. É muito complicado, eu percebo. Eu acho que isto também é complicadíssimo. Mexer nisto, pronto. Eu hoje estou quase com vontade de estar de acordo com o Presidente, tenho aqui obras aqui ao lado que me estão a incomodar imenso, mas se tu vais acabar as obras,
Ouve lá, já acabas com um setor que é dos poucos setores que teve sucesso no ano de pandemia. Mas, eu também não percebo o que o Presidente quer, confesso. Exatamente, mas veremos se o Governo poderá, não sei, inventar qualquer coisa só, uma medida mais pequena que possa, de alguma forma, confortar o Presidente da República. Não sei. Mas eu não entendo sinceramente. São José dava essa explicação na semana passada de que tinha sido uma questão colocada pelo PAN e que era um bocado para dar resposta ao PAN, mas não sei como, tirando a lei do ruído que está em vigor e que não foi suspensa, não consigo entender, mas pronto. São José Almeida. O Governo está então a preparar a tal plano, como já escreveste. Que expectativas tens sobre a divulgação desse plano e sobre as suas, vá lá, linhas vermelhas? Bom, eu indo por partes. Eu, tanto quanto sei, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não há nenhuma divergência neste momento. As coisas estão todas coordenadas e estão preparadas. Aliás, eu lembro que o Primeiro-Ministro há 15 dias, o Presidente há 15 dias e o Presidente há um mês, ainda antes das eleições, disseram que o confinamento era até março. Marcelo falou nisso ainda antes de ser reeleito. O confinamento duraria todo o mês de março. Há 15 dias no Infarmed, o Primeiro-Ministro disse que era até o fim de março e que a Páscoa não ia ser igual, e o Presidente disse a mesma coisa. Portanto, a data já toda a gente percebeu que é depois da Páscoa. Que o plano vai ser gradual também já toda a gente percebeu, porque o próprio Governo, a única coisa que admite é que a primeira coisa a abrir é as escolas, portanto as outras irão abrindo. Pronto. O que é que se passa? Eu acho, se queres que te diga, que o Governo faz bem em não falar já do plano e nem das datas, certo? Porque o plano, no dia em que for conhecido, começa toda a gente a preparar, a marcar hotéis, a não sei o quê, começa a entrar num ritmo de expectativa. Nós ainda temos um mês disto pela frente. Portanto, eu admito que o plano seja divulgado daqui a 15 dias, na renovação do próximo estado de emergência. Mas esse plano vai ter que ter em conta, para ser feito, os critérios já se sabe quais são, até o próprio Presidente já os referiu, é abaixo de 200 doentes internados em cuidados intensivos, abaixo de 1.500 doentes em hospital. Esses são os dois grandes critérios, mais a incidência da doença por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Todos os especialistas referem estes critérios, o próprio Presidente os referiu, e a Ministra da Saúde, no final das reuniões do Infarmed, tem também, ainda que de forma menos assertiva, tem também admitido que são os critérios dos cientistas e que são estes. Até porque, como já falámos aqui, isto é para abrir. Os critérios para fechar são outros. São estes e também outros. Pronto. Portanto, o que é que há aqui assim? Há que aguentar um mês e depois o plano há de saber, já toda a gente percebeu quais são as datas, já toda a gente percebeu quais são os critérios. Eu confesso que também acho muito esquizofrénico, como diz a Sónia, esta necessidade que as pessoas têm de antecipar quando é que vou poder sair de casa. O que é que me interessa a mim saber, se é no dia 4 ou no dia 5 ou no dia 6? Sei que é em abril, é no início de abril. Pronto, será depois da Páscoa. As pessoas interiorizam isso e não precisamos de andar esquizofrénicos aos gritos. Eu acho que de facto há uma tendência. Eu já esperava esta pressão e sei que a pressão vai ser ainda maior, mas andarmos todos aos gritos, sobretudo da parte dos partidos políticos, eu não entendo muito bem isto, a não ser por necessidade de demarcação política. Têm que mostrar que existem. Pronto. Em vez de darem uma ideia válida, acham que querem o plano a correr porque se souber um mês antes é mais bem preparado. E há outros fatores aqui para que este plano não possa ser já divulgado. Como a Helena disse, uma das questões que é para além dos critérios dos hospitais, que são decisivos,
de desafogar os hospitais para poderem responder às outras doenças, tem que avançar a vacinação. Um dos segredos do desconfinamento poder correr bem é as pessoas estarem vacinadas, haver mais gente vacinada. Portanto, este mês também é para que possamos avançar nesse domínio. Já se percebeu que o vice-almirante Mel Gouveia, que está a preparar alterações ao plano de vacinação, tendo em conta a dificuldade que temos em arranjar vacinas, está em equação, como o público já noticiou, creio que ontem ou anteontem, até a revisão dos critérios das semanas para a segunda toma, para potenciarmos as vacinas que temos e vacinar mais gente, porque de facto tem que ter limites mínimos de população vacinada para abrir a sociedade, senão nós chegamos ao verão e estamos todos outra vez aos gritos, porque é preciso fechar, porque a pandemia descontrola-se de novo. Portanto, eu acho que os timings são estes. Daqui a 15 dias vai-se saber o plano. Mas a verdade é que isto é uma situação que interessa a tanta gente, que hoje mesmo começou a circular um plano de desconfinamento falso, que o governo teve de desmentir. Eu acho isso criminoso, se queres que te diga. Acho que quem fez isso é criminoso. A pressão é enorme. Sim, mas tu não sei se reparaste nas sondagens esta semana que 82% dos portugueses está preparado para estar confinado até abril, e que ninguém quer que as escolas, e que as pessoas não querem que as escolas abram antes da Páscoa. Portanto, uma coisa é o soundbite da política, outra coisa é o que as pessoas de facto estão a levar a sério isto. De qualquer forma, realmente assiste-se a uma, se foi a ministra que disse, a uma maior mobilidade do que em confinamentos recentes. Bem, vamos para o segundo tema. Marcelo enviou na semana passada a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional, invocou nomeadamente a dificuldade jurídica de decidir sobre o que é sofrimento insuportável. Só nessa página, o Presidente fez o que prometeu, não meteu ao barulho as suas convicções enquanto católico praticante no recurso que fez ao Tribunal Constitucional? Olha, deixa-me responder a isso usando alguma da leitura que fiz, não é? Porque alguns constitucionalistas dizem que o pedido de fiscalização que foi feito não é contra a eutanásia. Aliás, até criticaram o Presidente de precisamente não se querer comprometer. Uma das coisas que recordam é que já na sua Constituição anotada, assim como neste pedido, ele nunca diz que a eutanásia é inconstitucional. Criticam-no, sim, por limitar o âmbito desta lei às doenças fatais. Porquê? Porque ele questiona ali dois conceitos que diz serem indeterminados, que têm a ver com o sentimento intolerável e o conceito de sofrimento intolerável e o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema. Ele diz que estão tão indeterminados na lei que isso vai dar muita discricionariedade à aplicação e, portanto, é por aí que tem de se fiscalizar. Olhando para isto, sim, aparentemente ele deixou as suas convicções de parte, mas não deixou de estudar muito bem, minuciosamente a lei para perceber de que modo ela podia ser travada. Acho que tentou fazê-lo da forma mais inteligente e não sei, acho que nenhum de nós sabe neste momento como é que isto vai resultar. Não sei se esta lei assim verá a luz do dia e se o Tribunal não dará razão ao Presidente ou se de tal modo a vai limitar de tal forma que de facto só vai ser para doenças mortais, pronto. Isso já não é um conceito indeterminado, não é? Claro. Helena Pereira, é raro o Presidente da República recorrer ao Tribunal Constitucional e nem sequer o fez em matérias complexas de soberania, como a lei do mar. Como interpretas esta decisão de Marcelo? Pois parece que é muito raro e que só o fez, que esta é a segunda vez, só o fez antes com a lei da procriação medicamente assistida. É assim, eu recordo-me de um debate na campanha eleitoral, agora para as presidenciais, em que Marcelo se declarou, até de uma forma pouco habitual, católico, praticante, muito fervoroso,
e citou várias vezes o Papa Francisco. E eu, na altura, quando o ouvi falar dessa maneira, pensei, bom, então uma pessoa que fala assim irá vetar a lei e nem sequer a manda para o Tribunal Constitucional. Ele decidiu mandar para o Tribunal Constitucional e, como dizia a Sónia, a argumentação que ele fez também é surpreendente. O que eu percebo da argumentação dele, a minha conclusão que eu tiro, a leitura que eu faço disto é ele quis respeitar a vontade do Parlamento. Ele também tinha dito aqui há muito tempo que teria sempre em conta a maioria do Parlamento nas várias leis que promulgasse. Pronto, e nós tínhamos sempre esta dúvida onde é que ele situaria. E eu, pelo que eu percebo, a vontade dele é respeitando essa maioria do Parlamento. Por exemplo, se fosse Cavaco Silva, eu estou em crer que vetaria pura e simplesmente e nem sequer mandava para o TC. E no que Marcelo pede que o Tribunal Constitucional se pronuncie, vai ao encontro de uma preocupação que é muita preocupação também da Igreja e dos meios que são contra a eutanásia, que é em qualquer debate, este argumento é utilizado pelas pessoas que são contra a eutanásia, que é, ok, vocês podem dizer que isto é para poucos casos, mas há aqui um medo de uma coisa que é chamada rampa deslizante, que é o que aconteceu em todos os países, que é aprovar a eutanásia, que é, aprova-se uma lei minimalista, passado uns anos começa-se a fazer uma alteração à lei, começa-se a abrir as possibilidades dessa eutanásia ser aplicada e qualquer dia, então, é um negócio da morte. Eu estou a citar a argumentação das pessoas que mais criticam a eutanásia e que com certeza Marcelo ouviu neste processo. Portanto, quando ele pede ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre o sofrimento extremo, parece-me bem, por um lado, ele está então a dizer faça-se jurisprudência sobre o que é o sofrimento extremo e para o futuro é importante que o Tribunal Constitucional, mesmo que se a lei venha a ser aprovada agora, na sequência deste processo ou mais tarde, é importante que haja jurisprudência sobre esta matéria que realmente é muito sensível e devemos aprender realmente com as coisas que correram menos bem em alguns países que aprovaram, portanto, sim senhor, mas também é possível que se os pontos que Marcelo levanta forem declarados inconstitucionais, que mesmo os deputados que votaram pela aprovação da eutanásia, e ouvindo Isabel Moreira, que eu ouvi a reação dela a isto, percebe-se que entre as pessoas que são a favor desta lei consideram que será possível melhorá-la ainda mais e porque eles também não querem que se entre por essa rampa deslizante. Aliás, João-se medo, falaram muitas vezes sobre isto e, portanto, a nossa lei eu já acho que é muito cautelosa e se houver aqui algum chumbo do Tribunal Constitucional, parece-me que ainda será possível, mesmo assim, virmos a ter uma lei de eutanásia mais circunscrita, mas eu acho que os proponentes ou os defensores da eutanásia não vão desistir ou deixar cair o assunto e acho que estão na disponibilidade de trabalhar a lei de maneira a que se consiga ultrapassar. A questão é que aqueles dois conceitos, desculpem, a história do sofrimento intolerável e da lesão definitiva, de facto, sobretudo o sofrimento intolerável é muito difícil de definir. O que é que tu vais pôr uma escala nos sofrimentos das pessoas? É realmente, olhando para aquelas duas expressões, é realmente muito difícil de definir e fica assim ao critério do médico, ou da comissão, ou de quem quer que avalie. Acho que é com isso que ele está preocupado e não vejo solução fácil para essa questão. Não é, aliás, por causa exatamente dessa questão do sofrimento intolerável, em alguns países a eutanásia é lei, nomeadamente a Bélgica e a Holanda, houve jovens de 25 anos a quem foi concedida a eutanásia por uma questão de estarem com depressões profundas. Portanto, é aquele problema das latitudes que falava a Helena. São José Almeida, eu faço a mesma pergunta que fiz à Sónia e fiz à Helena. Marcelo fez o que esperavas? Fez. Eu acho que ele deixou-se iniciado durante a campanha eleitoral. Ele nunca disse o que ia fazer, mas das respostas dele, que eram invariavelmente de quando receber o diploma, depois logo divulgo o que vou fazer,
é a forma mais inteligente de resolver o problema, porque de facto a lei pode ser melhorada, não vale a pena estar a dizer o que a Helena já disse. A lei pode, e há disponibilidade, creio, da parte dos deputados para melhorar a lei e afinar conceitos. Pode até acabar por ser só em caso de doenças fatais, não sei, pronto, mas haverá uma hipótese de recorrer à eutanásia mais condicionada, e nesse aspecto Marcelo, eu creio que fez o que estava de acordo com o que tinha indiciado e com o que é a posição de um católico, e as concessões do direito à vida e dos limites do direito à vida no catolicismo. E, portanto, ele não se opôs à lei, pediu fiscalização do Tribunal Constitucional para definir o que são os limites do conceito de vida, mas sem pôr em causa o direito à morte, não é? E o que já é uma grande abertura da parte do católico, e penso que ele é bastante institucional, e que se o Parlamento, se o Tribunal Constitucional aconselhar coisas e disser que tem que haver artigos, que aqueles artigos têm que ser melhorados, e o Parlamento fizer isso, ele promulgará a lei no final, sem nenhuma dificuldade. Penso isso. E embora eu admita que ele, e esteja convencida que ele é contra a eutanásia, mas eu acho que ele sabe muito bem separar o que são as suas convicções pessoais e o papel institucional do Presidente da República. Eu também acho. O PS e o PSD aprovaram em julho uma lei que dificultava bastante a vida às candidaturas independentes às autárquicas. Agora o PS já diz que vai mudar a lei, considerando-a, nas palavras de Ana Catarina Mendes, penalizadora da vida democrática. Sónia Sapaz, como interpretas este recuo? Olha, é curioso porque isto tudo começou a circular, começou-se a falar na alteração à lei, nos independentes, etc., quando os independentes começaram a ameaçar que criavam um partido. Quando os independentes, um bocadinho presididos ou liderados por Rui Moreira, assumiram esse objetivo e esse movimento, os partidos ficaram um pouco aflitos e o PS propôs que houvesse mudanças. Propôs algumas mudanças, nomeadamente em questões que tinham sido sinalizadas pelos independentes, como é o caso das assinaturas, por exemplo, e das listas que podem ou não concorrer às juntas de freguesia e às câmaras, etc. Eu acho que, por um lado, os partidos mostram que têm um certo respeitinho pelos independentes. Por outro lado, ficou sempre na dúvida se estariam ou não a negociar alguma coisa com Rui Moreira, porque o que nós temos ouvido é que há um namoro persistente. Eu não sei, não tenho informações seguras para dizer se é do Rui Moreira ao PSD ou ao PS, ou se é do PSD e o PS ao Rui Moreira, mas sei que nós todas as semanas estamos Há ali um clima. Há ali um clima, estamos sempre a ser confrontados com notícias desse género, com alguém que soube de um jantar, ou alguém que soube ou alguém que esteve numa reunião, e o fator Rui Moreira, não sei se não terá tido a ver com esta lei. É uma opinião bastante especulativa, mas deixo-vos a pensar nesta hipótese. Parece-me que não estás assim a especular tanto, mas pronto, também esta parte é especulativa. Helena Pereira, há tempo para inverter a lei? A Sónia já falou desta história da criação do partido dos Independentes, que parece que está em marcha. Pois, eu acho isto tudo surreal, realmente, porque aprovaram a lei à pressa, mas a lei, atenção, teve os votos favoráveis do PSD e do PS, portanto, eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. Mudaram foi de ideia. Também acho alguma lata virem dizer-me, através da líder parlamentar do PS, de que fez uma coisa que não fazia muito pela democracia e porque era julho, estava calor, havia Covid, estava calor. Não. Acho isto uma coisa inacreditável. E na votação, na generalidade, o PS absteve-se, mas depois na votação final, como a lei foi alterada, já gostou tanto que votou a favor. Portanto, isto revela que eles andaram a perder algum tempo a negociar a lei.
A proposta, de facto, é do PST, mas foi aprovada pelos dois. Não há como sair, o PS Não há? sair da É uma lei fotografia. daquela? Não pode sair da fotografia. Portanto, o que eu acho é, tendo em conta, o que é que agora vai acontecer? Estamos em cima das eleições autárquicas, que também, por causa da pandemia, está tudo surreal. Estamos a 7 meses, não há candidatos no Porto, nem em Lisboa, por exemplo, adversários aos presidentes de Câmara em exercício, está tudo atrasado. O PS diz que quer mudar a lei, o PSD, num artigo de opinião que nós publicámos, já veio dizer que não vê razões para mudar a lei. Portanto, quer dizer, estamos à espera que o PS apresente a sua alteração, mas depois aprova com quem? Não percebo com quem. Portanto, vai ficar a falar sozinho, portanto não vai haver alteração da lei. Entretanto, a Provedora de Justiça, também só agora, passado este tempo todo, é que descobriu que a lei tinha sido aprovada e que há um grande problema de inconstitucionalidade e, portanto, pediu para o Tribunal se pronunciar. O problema é que nós Este país sabemos é muito engraçado, uma não é? A gente verificação de dorme durante constitucionalidade meses. a posteriori, ou seja, sucessiva, não tem prazos, e, portanto, no limite, pode o Tribunal Constitucional pronunciar-se um mês antes das eleições ou até só depois das eleições. Portanto, quando a gente vê estas notícias dos candidatos independentes a quererem formar um partido, parece-me, isto é tão surreal, que parece-me que é o que faz mais sentido, no fim de contas, porque é mais fácil, com as leis em vigor, tu criares um partido do que tu criares. São precisas menos assinaturas para se criar um partido do que são precisas para um movimento de cidadãos se candidatar à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a cada uma das juntas de freguesia. Portanto, quer dizer, é das coisas que... Isto parece mentira. Este folhetim parece uma coisa inventada, porque é tão surreal. São José, também esperas que fique tudo na mesma, já que o PSD não se manifestou muito disponível para alterar a lei, e vem aí o Partido Moreira, não sei se é este o nome, mas acho que é uma solução. Acredito. Não acreditas no Partido Moreira? Não acredito nem no Partido Moreira, não sei, o Rui Moreira pode formar um partido, pressuponho que não seja com o nome dele, mas toda a gente pode formar um partido. São José, deixa-me só dizer uma coisa, isto é tão surreal que se ele quiser formar um partido com o nome dele, pode formar um partido chamado Partido Rui Moreira, e se ele quiser candidatar-se como independente, não pode com o nome de há 4 anos, que é o Porto, o nosso partido, porque os independentes não podem ter partido no nome. Isto é tudo surreal. Não, mas eu acho que isto é mais uma das trapalhadas em que os deputados hoje em dia se metem, porque são pouco cuidadosos a estudar as coisas ou acham que são chiques espertos. Porque, quer dizer, uma líder parlamentar de um partido que é governo depois dizer que se enganou e que não percebeu que estava a cercear direitos políticos aos cidadãos, quando a Constituição permite as candidaturas de independentes, não é depois uma lei subsidiária, mesmo uma lei eleitoral, que o pode proibir. Como esta faz aquelas marosca de que candidatam só uma junta, podem se candidatar à Câmara e à Assembleia Municipal, mas depois só podem candidatar a uma junta. Que é um disparate absoluto, não é? Que é para dar menos lugares a independentes na Assembleia Municipal por causa das inerências dos presidentes de junta. Esta chique espertice é uma das coisas que envergonham a democracia portuguesa. Infelizmente acontecem várias vezes. Eu acho que isto vai ser revertido, acho mesmo, e penso que estas alterações estará até a demorar e que estará a ser negociado entre PS e PSD, admito que esteja já a ser negociado, estas alterações, junto com as outras alterações à lei eleitoral autárquica, que têm que ser feitas para eleições em pandemia. Mesmo sem mexer na data das eleições, tem que ser aprovado na lei eleitoral autárquica o mesmo tipo de condições que foram dadas nas presidenciais, porque são leis independentes. Para vigorar as mesas em mobilidade, o voto em mobilidade, a descentralização de mesas com menos eleitores, com 1.000 em vez de 1.500 eleitores por mesa, todo o desdobramento que foi feito nas presidenciais tem que ser novamente introduzido nesta lei também. E, portanto, eu penso que isso será tudo feito em conjunto, pode ainda demorar não sei quanto tempo, mas irá ser feito a tempo
das eleições decorrerem. 6 meses ainda dá muito tempo para um processo legislativo. São José é otimista, é um prazer. Eu sou, porque houve lá, eu acho que as pessoas têm bom senso, não é? Quer dizer, eu acho que os Ele nem deputados... sempre está muito distribuído, mas pronto. Pronto, esperemos que no PSD haja bom senso em relação a isto. No PS lá já descobriram que fizeram porcaria. O PSD também leva mais ou menos, mas se calhar também vai perceber, porque a realidade obriga-os a isso, não é? Ok, obrigada. Às 13, o Poder Público volta para a semana e até lá. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.